Vamos seguir aqui com um dado do Dolabella, né? Porque uma informação que foi divulgada com absoluta exclusividade pelo nosso querido Paulo Matias, lá no canal dele, com relação ao Dado, é que o Dado foi condenado em 2020 por agredir a prima, né? A prima do Dado Dolabella, que na época era a então namorada dele, teria sido agredida eu ia falar pelo ator, mas ele é ator, né? Pelo pseudo-ator, pelo pseudo-cantor, pelo pseudo-artista Dado Dolabella, né? Ela teria sido agredida e teria o seu tímpano perfurado. Vocês têm noção que para perfurar o tímpano de uma pessoa tem que ser uma pancada muito forte, né? Tem que ser aquela bordoada, porque um tímpano, né, não costuma, a gente, né, até nas agressões das mulheres aí, a gente vê a mulher que fraturou mandíbula, mulher que quebrou o nariz, mulher que perdeu o dente, mulher que... E todos esses atos são, assim, abomináveis, tá, gente? Eu tô querendo dizer só que não é muito comum a gente ver tímpano perfurado durante uma agressão. Então quer dizer que foi uma coisa, assim, severa, foi uma coisa violenta. Olha lá, Dado Dolabella é condenado a 2 anos e 4 meses de prisão em regime aberto por agredir a prima e ex-namorada, a Martina Dolabella, né? A Martina Dolabella. Agora sim, né? Já deu também, já cansou também. Tudo bem, é o primeiro caso? Não é. É o segundo? Não é. É o terceiro? Não é. Em regime semiaberto? É aí um serviço. Quando que um cara que bate em mulher, quando que um covardão, né, que tem uma compleição física infinitamente superior ao de uma mulher, quando que um cara desse, né, um canalha, um covarde como esse, vai ficar de fato atrás das grades? É porque esses números não assustam os agressores, os bandidos, os delinquentes. Sou condenado a 311 anos. Pô, legal. Em regime aberto, tá tudo certo, né? É só o papel, né? Não tá funcionando em absolutamente nada. Claro que nós tivemos aí avanços expressivos em relação à Lei Maria da Penha, que trouxe aí, né, algumas garantias bem bacanas, né, para as mulheres. Tivemos, né, evoluções, tudo bem, mas tá faltando muita coisa ainda, gente, porque não é o primeiro caso, né, não é o segundo, esse cara já bateu em 1, 2, 3 mulheres. Luana Piovani sempre deixou claro, né, a revolta dela com o Dado Dolabella por ele ter espancado a Luana em determinado momento. Ontem eu vi um comentário de uma seguidora: a Luana não cansa de falar do Dado, porque quem bate esquece, quem apanha não esquece. É muito simples isso daí. Não foi você que tomou uma burdoada na cara de um vagabundo como esse, sem talento nenhum. Ô cara que não tem talento, você pega esse cara, ele é bom ator? Não é. Ele é bom cantor? Eu canto melhor que ele. Né? Só vive da aparência, da família de artistas, né? Porque ele tem uma família de artistas, e do sobrenome. É só disso que ele vive. E infelizmente o Brasil, né, que fez Bia Miranda vice-campeã, Deolane chegando às vésperas de uma final, né? Thiago Ramos só foi eliminado porque foi expulso, senão ia longe no reality show. Dado Dolabella campeão. Então o Brasil vai premiando o mau-caratismo, o Brasil vai premiando pessoas que não têm talento nenhum e que vão aí realmente conquistando o carinho e o coração de fãs, né, espalhados aí Brasil afora. Uma pena. Isso diz muito da personalidade da população brasileira. Isso me desanima, né? Você ama o Brasil, que eu estava dizendo na abertura, amo as praias, amo a gastronomia, amo as pessoas, amo a feijoada. Agora eu detesto o Brasil em alguns momentos, quando eu vejo que, né, infelizmente, está enraizado na nossa cultura bater palma pra gente medíocre, né? O brasileiro, ele aplaude a mediocridade. Quanto mais medíocre, né, no Brasil, a gente fala: opa, tem espaço pra você, medíocre, vem cá, você não tem talento nenhum, você não canta, você não dança, você não atua, você não pinta um quadro, você não tem nenhuma veia artística, né? Você não estudou, você não presta nenhum serviço legal para a sociedade, você não é um engenheiro, você não é um advogado, você não é nada. O que você é? Eu sou um lixo que divulga o tigrinho. Palmas para você. Infelizmente, no Brasil, né, nós temos espaço para o medíocre, nós aplaudimos o medíocre, e temos legiões de fãs de artistas como o Dado Dolabella, que batem em mulheres e que são campeões da Fazenda, do Big Brother. É isso, né? Essas coisas me deixam um pouquinho chateados com relação ao nosso país. A gente tem a Luana Piovani falando, Leque? O Paulo Matias vai falar primeiro. Aliás, dá o crédito aqui, né? Parabéns ao Paulo Matias pelo canal. E quando nós pegamos aqui o material de algum colega jornalista, a gente dá o crédito, né? Diferentemente do que fazem, às vezes,
tem gente muito honesta, muito correta, mas às vezes pegam os nossos materiais aqui e não dão o devido crédito, que é uma tremenda sacanagem. Então, com muito mérito do nosso querido Paulo Matias, a gente vai usar aqui o seu material, Paulo. Parabéns pela exclusividade ao nos informar aí que o Dado Dolabella foi condenado em 2020 por agredir a Martina Dolabella. Vamos colocar o Paulo falando, vai lá. Cantora Vanessa Camargo disse com todas as letras que Dado Dolabella não encostou um dedo nela. O mesmo não se pode dizer de Marina Dolabella, prima e ex-namorada dele. Nós recebemos a informação exclusiva de que Dado Dolabella foi condenado pela justiça a cumprir 2 anos e 4 meses de detenção em regime aberto. O caso aconteceu em 2020, época da pandemia, mais precisamente no dia 13 de outubro de 2020, por volta das 11 horas da noite, num condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, quando Dolabella, de maneira consciente, ofendeu a integridade física de sua ex-namorada mediante a vários puxões de cabelo, tapas e socos no rosto. No dia, movido por ciúmes, após ler algumas mensagens de Marina com um amigo sobre um filme da Netflix, Dado se descontrolou e agrediu a sua ex, rompendo o tímpano da vítima, tamanho o grau de violência. A Marina conseguiu escapar e correu para a portaria do condomínio para pedir socorro a alguns funcionários. Tudo devidamente gravado e registrado, tornando-se o fato absolutamente incontestável. E olha, num momento em que há uma lamentável sequência de crimes acontecendo contra mulheres no nosso país, dos mais variados tipos, é muito triste para este canal ter que vir a público relatar mais essa notícia. Mas o nosso compromisso com a informação e a verdade dos fatos não é negociável. Muito bom aí. Obrigado ao Paulo Matias. Nossa, a perversidade, né? Segundo o relato aí do Paulo Matias, puxões, né, no cabelo dela, empurrões e tapas teriam não perfurado, eu dei informação errada aqui, teriam rompido um dos tímpanos aí da Marina, eu falei Martina, da Marina Dolabella, né? E, né, tomara que não tenha comprometido a audição dela, né? Tomara que ela tenha, né, conseguido aí realmente voltar à sua plenitude, à sua normalidade, porque é complicado. Já pensou que tragédia seria? Já foi uma tragédia. E ainda pior, né, com agravante se ela tivesse tido alguma consequência que perdurasse aí por toda a sua vida. Tomara que ela tenha, né, a sua audição 100% plena, que não tenha realmente sido prejudicada nesse sentido, né? Agora, que covarde, né, cara? Que covarde, tá com ciúmes, né? Todo relacionamento, um pouquinho de ciúmes é saudável, né? Agora, essa possessividade, você achar que é dono da pessoa, né? Querer pegar ali o aparelho eletrônico, o celular à força, empurra, isso não é saudável, não é possível que a gente encontre ainda pessoas que se portem dessa maneira, né? E se o relacionamento não tá bom para você enquanto homem, você tem todo o direito de sentar, conversar e terminar. Agora, né, tem muita gente, nós vemos isso diariamente nos nossos policialescos da vida, né? O Cidade Alerta, Brasil Urgente lá da Band, o Aqui Agora, que tá lá com o Geraldo Luiz também, né? A gente vê todos os dias, né? Não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém, né? É o pensamento tão limitado, né? O cara é tão sem confiança, o cara é tão lixo que ele sabe que se ele terminar esse relacionamento ele não arruma mais ninguém, porque a limitação dele é tão grande, ele é tão desinteressante, ele sabe que nenhuma mulher praticamente... É prima dele, é prima do Dado. É a prima dele, exatamente. Tirou de prima de sangue, exato. Né, o Leque nos informa aqui, eu já vi informado, mas é exatamente, essa Marina, ela é prima do Dado Dolabella. Agora, né, o cara tem tanta dificuldade depois em se envolver num outro relacionamento que o cara, meu Deus, se eu perder, não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Aí o cara faz, né, o tempo passa, a pessoa não tá feliz com aquelas agressões, com aquela violência, aquela tortura psicológica, a pessoa, né, pula fora quando consegue, obviamente, e vai conhecer outras pessoas, vai conhecer quem a valorize, vai, né, buscar felicidade num outro amor. Aí o cara pega, arma uma emboscada, vai no trabalho, vai no estabelecimento comercial onde a ex-namorada se encontra, vai lá e descarrega o revólver,
né, e taca fogo. É assim que acontece todos os dias, né? Então o Dado Dolabella não chegou a esse ponto ainda. Não chegou a esse ponto ainda. Né? Não é pelo fato dele ser loirinho e bonitinho que o diferencia, né, das tragédias que nós vemos todos os dias aí na periferia de São Paulo, em todos os setores da sociedade. Né? Não é uma característica de agressão às mulheres que se resume só a bairros periféricos. Né? Não tem a ver com a classe social. Não, né? As mulheres apanham sendo ricas, pobres e classe médias. Né? O Brasil é um dos países onde mais se pratica a violência contra a mulher. E o Dado Dolabella é um agressor de mulheres, é um agressor contumaz de mulheres, porque ele já bateu na Luana, ele já bateu na Marina, ele já bateu em outras mulheres, e todas elas na Vanessa Camargo. Isso a Vanessa nega, né? A Vanessa nega. A Vanessa a gente não pode afirmar, porque a própria Vanessa diz que ele nunca encostou a mão nela. Né? Então é uma coisa que a gente ainda não pode levar por esse lado. Agora, né, é um covarde, né? Pegar o cabelo da menina, puxar e dar um monte de tapa a ponto de romper o tímpano dela. Que bom que o Paulo Matias trouxe essa história à tona. A gente tem a Luana falando, então a gente coloca a Luana falando e já vamos seguir para Ítalo Santos, que eu tenho aqui a cartilha que o Ítalo Santos vai viver agora, daqui para frente. Lembra da festa, ostentação, criançada, né, adolescente rebolando aqui? Acabou, meu irmão. Agora ele tem uma cartilha restrita, rígida. O negócio lá o sarrafo é bem pesado lá na cadeia onde ele se encontra, e eu vou ler a cartilha de restrições, né, que o Ítalo Santos será submetido em breve. Mas antes vamos soltar ela, a língua de chicote, Luana Piovani. Vai lá. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Duas coisinhas. A primeira é que eu estava ontem conversando com o Dr. Marcelo, que é o meu advogado criminalista no Rio. Sim, eu tenho advogado criminalista no Rio de Janeiro e advogado criminalista em São Paulo. Quem dizia, não é mesmo? Enfim. E aí nós estávamos falando de assuntos aleatórios, e aí eu comentei com ele: que coisa, né, doutor Marcelo? Você vê reincidente, né? Mais uma vez, porque foi o doutor Marcelo que me defendeu no meu processo de agressão. E é o doutor Marcelo também que é o advogado da Esmeralda. A outra resolveu latir. Que na época era minha camareira, amada e maravilhosa Esme. E ela veio me defender depois da agressão, e ela foi agredida, só que ela se machucou bastante, bem mais do que eu. E o dela foi considerado agressão grave, porque ela não pôde voltar a trabalhar. Ela machucou esses dois ossos aqui do antebraço, porque ela caiu com os antebraços assim. E ela é camareira, trabalha com a mão, com o braço, costurando. E aí foi considerado lesão grave, enfim, ela ganhou um processo de indenização, que na época foi taxado em R$60 mil. Nunca foi pago. Nunca foi pago. Pela multa e pelas correções já deve estar talvez em R$200 mil, me dizia o doutor Marcelo, que tem multa, tem correção, e que eles estão desde lá esperando esse pagamento. Eles ficam tentando algum dinheiro que alguém tenha que pagar, alguma coisa, mas não tem nada, um gato para puxar pro rabo, um salário, um contratante. O dinheiro que ele pedia para a Record não paga porque ele saiu demitido por justa causa, porque também empurrou alguém não sei aonde. Cara, uma senhora que hoje deve estar com seus 80 anos. E nunca recebeu essa indenização dessa agressão grave que ela sofreu. E é muita falta de vergonha, né? De todo mundo, né? Não é? De todo mundo. Saber que o cara deve. É isso, né? É isso. Vamos aguardar aí
desenrolar dos fatos com relação ao Dado Dolabella. Vamos